Meus colegas advogados, advogadas, estagiários e estagiárias, é com prazer que eu aqui me apresento. Meu nome é Milo Ítalo de la Torre, a convite do presidente da subseção da OAB de Arujá, Dr. Renato Gomes, para fazermos um ao vivo sobre o meio ambiente e a Covid-19. Faço essa brincadeira do ao vivo porque há umas gozações que uns colegas nossos fazem que moram no exterior. Um amigo meu que mora em Londres, semana passada, conversando comigo, disse: vocês estão agora fazendo muitas lives? Aí virou moda, agora está virando moda as lives. É interessante porque aqui é ao vivo. Iniciando esses comentários, quero informar que a minha pesquisa fundou-se nos arquivos digitais da ONU, da OMS e do PNUMA, respectiva Organização das Nações Unidas, Organização Mundial da Saúde e o Programa Nacional e o Programa das Nações Unidas para o Meio Ambiente, onde eles informam o seguinte: eles trazem a informação de que 60% das doenças infecciosas humanas e 75% das doenças infecciosas emergentes são zoonóticas, ou seja, são transmitidas através de animais. E o que são doenças emergentes? Doença emergente é aquela que surge pela identificação de um novo problema de saúde ou um novo agente infeccioso. A exemplo disso, nós temos a febre hemorrágica provocada pelo vírus Ebola, a AIDS, a hepatite C, a doença da vaca louca, ou micro-organismos que antes somente atingiam animais e passaram também a afetar seres humanos, como por exemplo o vírus da febre do Nilo Ocidental, o hantavírus e o vírus da influenza aviária, que é o H5N1, nosso conhecido. E agora, o coronavírus, que, como dito, é da uma família de vírus que causa infecções respiratórias, estando associada à pandemia do Covid-19, que é a doença causada por uma nova espécie de coronavírus, que provoca um tipo de pneumonia que ainda não havia sido identificado em humanos. Seu nome coroa vem do latim corona, radicado do grego corone, designando originalmente um círculo ao redor de um astro, tanto que a célula, o núcleo do vírus, ele é cheio de umas coroas mesmo em volta, é interessante. Alguns tipos de coronavírus estão relacionados a doenças respiratórias leves e moderadas, parecidas com uma gripe comum, com sintomas como tosse, febre e falta de ar. Cientistas do PNUMA continuam reunindo ainda informações sobre o que sabem, o que já se sabe e o que não se sabe. Importante salientar que a pesquisa quanto à questão do Covid-19 está sendo feita em conjunto com vários países, em um momento no qual as pesquisas que geralmente sobre medicamentos são feitas de forma veladas, de forma escondidas, por causa das patentes e grandes negociações, a fim de se aferir um lucro final maior pelas empresas farmacêuticas. Parece que no Covid estão deixando um pouco de lado essa parte, porque a velocidade de contaminação é muito grande. Embora a origem do surto e seu caminho de disseminação ainda não estejam claros, 6 pontos importantes elencados pelo PNUMA que vale a pena nós comentarmos. O primeiro deles é a interação de seres humanos ou rebanhos com animais selvagens, que pode expor-nos à disseminação de possíveis patógenos. Para muitas zoonoses, os rebanhos servem de ponte epidemiológica entre a vida selvagem e as doenças humanas. Quando falamos aqui em rebanhos, são os animais domésticos. É o gado vacuno, é o gado ovino, o gado caprino, principalmente os que se situam próximos a animais silvestres e com eles se misturam. Então, isso é um risco de contaminação que pode ser transmitido em cadeias sucessivas até chegar no ser humano.
Claro que há transformações, porque quando o agente se instala, ele sai de seu habitat natural e começa a se instalar em outros habitats, ele vai se reciclando na sua forma de sobrevivência em busca de sua própria sobrevivência. 2. Os fatores determinantes do surgimento de zoonoses são as transformações do meio ambiente, geralmente resultado das atividades humanas que vão desde a alteração do uso da terra até a mudança climática. Muito bem, aí nós vamos falar. Mas e o vulcão quando explode? Ele não muda a natureza? E o tsunami, quando ele faz a arrebentação na terra e no mar, ele não modifica a natureza? Sim, mas são situações distintas. Por quê? Porque o vulcão, tanto o vulcão quanto o tsunami, eles são elementos da natureza. A natureza está preparada para recebê-los e para transformá-los. Além do mais, os elementos que eles transformam, os elementos químicos e físico-químicos que eles trazem, estão em consonância para equilibrar a própria natureza, no sentido de dar um novo provimento, uma nova transformação. Mas agora, quando o homem provoca um desmatamento acirrado, um exemplo disso clássico é a nossa Amazônia, e para ali fazer ali colocar plantéis de gado vacum. E já é sabido que o gado vacum, ele produz muito nitrogênio no ar. A contaminação é muito grande. E o desmatamento desenfreado provoca o quê? Somente o gado vacum? Não. Além do mais, ele está reduzindo o teor de água. Ele vai reduzir a chamada a reciclagem da água, que ela deveria cair e deveria armazenar para a terra e depois retornar sob a forma de fotossíntese. A sublimação, o princípio da sublimação deixa de existir. Em consequência desses desmatamentos constantes do Rio Jaguari, o aquífero Guarani, que é o maior aquífero do Brasil, que começa na região da Amazônia e vem desaguar no sul do país, ele está sendo modificado, está sendo alterado. Isso ocasiona vários momentos de instabilidade na Terra. Um exemplo disso são as zonas áridas do Nordeste e do Norte de Minas Gerais, onde as areias elas estão o fenômeno de areia movediça estão afundando. Por quê? Porque está havendo um oco. As explosões atômicas no subsolo que a França fazia na ilha de Bikini, aquilo está provocando alguma coisa. Veja bem, você está deslocando, está tirando alguma coisa de um lugar e mandando para outro, não se sabe aonde. Isso provoca o deslocamento. É um princípio físico. A toda força haverá uma resistência proporcional. Então, esse desenfreado e arrogante ateamento de fogos, essas constantes mutações provocadas pelo homem, não tem, porque eles não metem consequências. E também, em virtude disso, esses hospedeiros, animais e humanos, que recebem esses patógenos, ficam em constante mutação. E daí provocam novas mudanças e novas doenças. 3. As doenças associadas aos morcegos surgiram devido à perda de habitat por conta do desmatamento da expansão agrícola. É fato. Esses mamíferos desempenham papéis importantes nos ecossistemas, sendo polinizadores noturnos e predadores de insetos. Eu me recordo que quando nós éramos crianças, chegava assim, por volta das 17h30, 18 horas, ao entardecer, que é o horário que os morcegos acordam, né? É a hora que eles acordam. No crepúsculo do entardecer. Nós pegávamos varas de bambu, bem alto, o mais alto possível, e com elas formávamos uma linha de 4, 5 garotos, assim tudo, e ficávamos a balançar essas varas para ela produzir um som. Esse som atraía os morcegos, e, em consequência eles eram atingidos pela vara. E a nossa aposta, a nossa brincadeira era saber quem matava mais morcego.
É um absurdo. E coisas de criança, mas nós não recebemos nenhuma orientação, nenhum ensinamento de nossos pais de que nós não deveríamos fazer aquilo. Então é importante que a educação ambiental comece em casa. Os pais estejam abertos e receptivos em saber que, se bem que muitas vezes são as crianças que que trazem aos adultos lições. Outro importante, de fato, lembrar também, além do morcego, é o sapo. Nas zonas rurais é natural a pessoa que tem a nascente saber que lá tem um sapo e precisa ter o sapo na nascente. Por quê? Porque ele vai limpar aquela água, ele come os vermes, ele come as larvas, ele come insetos que ali se proliferam, tentam se proliferar. Ele está sempre, é um alimento para ele e é limpeza para quem vai consumir aquela água, seja animal, seja humano. Então há uma troca. O sapo é necessário ao equilíbrio do ecossistema, como também são os morcegos, como são os pássaros, as aves. Os pássaros principalmente, porque eles voam e não tem fronteira. Eu me recordo que na década de 80, vários navios foram apreendidos pelo Comando Naval no Nordeste, porque vários navios japoneses, os navios japoneses vinham com carga para o Brasil, descarregavam, e ao voltarem, eles carregavam água potável, água doce. Até aí tudo bem, porque água doce para formar o calado do navio, que é o que dá sustentação dele, é o seu ponto de equilíbrio. Mas junto com isso, eles traficavam sapos para levar para o Japão. Muito bem. Por que eles estavam levando sapos para o Japão? Porque ela não tinha mais sapo. Haviam matado. Mandei um sapinho. Entendeu? Nós pegamos aqui, põe na caixa de fósforo para soltar na sala de aula. Então, esses descuidos naturais do ser humano e tudo provocam consequências. 4. A integridade do ecossistema evidencia a saúde e o desenvolvimento humano. As mudanças ambientais induzidas pelo homem modificam a estrutura populacional da vida selvagem e reduzem a biodiversidade, resultando em condições ambientais que favorecem determinados hospedeiros, vetores ou patógenos. Exatamente isso que estamos afirmando, estamos referenciando. Essa deturpação do ambiente, ela causa transtornos, e esse transtorno vai gerar consequências que infelizmente não são medidas. 5. A integridade do ecossistema também ajuda a controlar as doenças, apoiando a diversidade biológica e dificultando a disseminação, a ampliação e a dominação dos patógenos. Isso é o equilíbrio ambiental. O ambiente ele precisa estar equilibrado. Não se deve exagerar na descarga sanitária em um só local, mas ela tem que ser equilibrada. Por quê? Porque você vai contaminar aquilo, você vai desequilibrar o ecossistema e, em consequência, todos aqueles seres que ali estão vão buscar novos caminhos e novos habitats para se desenvolverem e, em consequência, provocar disseminação de doenças. 6. É impossível prever de onde ou quando virá o próximo surto. Temos cada vez mais evidências sugerindo que esses surtos ou epidemias podem se tornar mais frequentes à medida que o clima continua a mudar. Por óbvio. Se você continua a manter... Imaginemos que o Brasil, de repente, de clima temperado, clima tropical, ele se transforme num Polo Norte, no Ártico. E aí? Ou no Ártico? Que tipo de animal irá viver aqui? Que tipo de patógenos existentes deixarão de existir e outros vão de surgir? Esses patógenos que temos aqui hoje, benéficos e maléficos, serão os mesmos que irão dar sustentação às próximas sequências de vidas? Que fatores favorecem o surgimento de doenças zoonóticas? As doenças zoonóticas, elas são transmitidas principalmente, como dito,
pelo desmatamento e outras mudanças no uso do solo, pelo comércio ilegal de animais silvestres, pela intensa produção agrícola e pecuária, pela resistência antimicrobiana. Os criadores de abelhas, os apicultores, sofrem muito isso. O ano passado nós tivemos um derrame monstruoso da morte de abelhas causadas por herbicidas. Então, imaginemos um mundo sem polinizadores naturais, que são as abelhas. Imaginemos ficarmos à mercê de uma Monsanto, uma multinacional, que trabalha geneticamente, modificando as culturas para que ela não se reproduza, para que eles possam vender as sementes híbridas. Principalmente o que aconteceu com relação aos cereais, ao soja principalmente. Ela foi a precursora disso. Houve certas resistências, mas depois houve acomodações ao mesmo tempo. E em função, e finalmente, da mudança climática, que é provocada pela própria ação do homem. A diretora executiva do PNUMA, Inger Anderson, ela disse: nunca tivemos tantas oportunidades para as doenças passarem de animais selvagens e domésticos para pessoas. A perda contínua de espaços naturais nos obrigou nos aproximou demasiadamente de animais e plantas que abrigam doenças que podem ser transmitidas para os seres humanos. Animais e plantas. Eu não vou nem questionar plantas, senão vai ficar muito longa a coisa, porque nós teremos muita coisa para falar sobre plantas também. A natureza está em crise. É isso que nós temos que rever. Ela é ameaçada pela perda da biodiversidade, pela mudança no habitat, pelo aquecimento global, pela poluição tóxica. Falhar em agir é falhar com a humanidade. E todos nós, que compomos a sociedade humana, temos obrigações. Principalmente nós, profissionais, formadores de opinião. Em nossa profissão, nós formamos opinião. Nós induzimos ao pensamento, certo ou errado, em função de sua capacidade de transferência de informações. Cada um de nós induz uma forma de pensamento. Temos que tomar muito cuidado e não falarmos besteiras. Hoje você abre ou recebe no celular só besteirol. E vamos lá, replicando. Você não sabe nem o que está vendo, só besteirol. Então temos que tomar cuidado com isso. Nós temos que nos proteger das futuras ameaças globais, exigindo o gerenciamento correto de resíduos químicos, da biodiversidade e o comprometimento da reconstrução da sociedade, criando empregos verdes e facilitando a transição para uma economia neutra em carbono. A humanidade depende de ação agora para um futuro resiliente e sustentável. Se nós não abordarmos isso, não cuidarmos disso, não ensinarmos nossas crianças que assim deveriam agir, não sei o que vai acontecer com o resto que sobra do mundo, não. Afinal de contas, o que é a Covid-19? Ela é uma doença causada pelo vírus da família do coronavírus, que ele é o SARS-CoV-2. Assim como ele é da família do coronavírus, ele é capaz de provocar infecções que afetam o sistema respiratório, podendo ser facilmente confundida com uma gripe ou um resfriado. Os primeiros casos dessa doença ficaram conhecidos no final de 2019, quando a OMS foi comunicada a respeito de vários casos na cidade de Wuhan, na província de Hubei, da República Popular da China, no dia 7 de janeiro de 2020. As autoridades identificaram o agente causador da doença. Mas parece-me que eu também não averiguei, e aqui confesso a minha falha, eu só vou comentar en passant, porque antes disso, como que é o nome da cidade aqui? De Wuhan, foi localizado um paciente com o mesmo sintoma da doença na Europa. Não se sabe eu não vi se a matéria era fake ou se era real,
Mas parece-me que na Europa, na França, havia sido identificado um paciente com sintomas do Covid-19. Mas eu não estou aqui afirmando, porque eu apenas me lembro que eu vi essa reportagem e não fui a fundo para aferirmos se era um fake ou não. A Covid-19 espalhou-se muito rápido, quando então a OMS classificou como pandemia. Até 31 de março de 2020, 846.577 casos haviam sido confirmados e 41.944 mortes haviam ocorrido no mundo. Ele é um agente biológico, como dito, da família coronavírus, e causa o Covid-19. Em 80% dos casos são leves. 80%. A maior taxa de mortalidade está entre as pessoas com mais de 80 anos, em 14,8% dos infectados. É interessante isso, porque a dengue mata mais. E a dengue não mata velhos, a dengue mata novos. A dengue, a chikungunya, a febre amarela, a varíola está aí. E ninguém fala nada. A varíola está aí. E é pior do que o Covid-19. O Covid, ao que está se demonstrando, quando o ataque do vírus, do coronavírus para o Covid-19, se o paciente tiver outros problemas de enfermidades, aí então o risco é muito grande. Via de regra, se ele for uma pessoa sã, ele pode se safar, em tudo que a média é de 20%, não chega a 20% de mortes para os casos de contaminação. A família do coronavírus já era conhecida desde 1960. E essas infecções, elas causam doenças respiratórias leves, semelhantes ao resfriado comum. Com o aumento da urbanização, a que nós chamamos na geografia econômica de conurbação, o coronavírus quebrou seu ciclo natural. Ele deixou seu hospedeiro natural e alcançou o homem, cujo organismo ainda não está preparado para combatê-lo. Como eu havia afirmado lá do meu professor de ciências, grande Jorge Murayama, ele dizia que o vírus é mutante. E a cada sequência dele, ele vai se transformando porque ele busca a sobrevivência. Então, essa mutação ela vai existir. Por um certo lado, há cientistas que afirmam que o isolamento não vai trazer efeito. Deveria-se sim deixar que houvesse logo o caos para que o ser humano pudesse já adquirir sua resistência, que é a tese defendida pelo ilustre presidente, pelos planistas, né, terraplanistas, então, de que a proliferação fosse de uma vez, onde os fracos já se iriam e os fortes sobreviveriam. A desculpa da economia é um tanto que drástica, porque eu creio que é mais fácil recuperarmos uma economia do que uma morte, do que uma perda de uma família. Muito bem. A disseminação do vírus ela é resultado de consumo desenfreado, da destruição do planeta, das mudanças climáticas. Por isso, a importância de se combatê-lo. E a produção mais limpa, protegendo o meio ambiente e seus recursos. O efeito do coronavírus sobre o meio ambiente, no entanto, tem se mostrado positivo em relações a alguns fatos. Por exemplo, em decorrência disso, várias empresas deixaram de produzir, deixaram de trabalhar. Houve o retiro nas casas. Consequência disso, menos produção de CO2, menos veículos circulando. Então, menos contaminação. O ar ficou mais limpo, a água ficou mais limpa, certo? O que mais? No entanto,
devido a esse retiro familiar das pessoas que nós fazemos, o desperdício de plástico tornou-se maior. Por quê? Houve mais produção de lixo doméstico. Eu tenho comigo, opinião minha, que o lixo doméstico deveria ser pago por quem o produz. No município de São Paulo, nós já temos uma legislação que fixa às pessoas jurídicas uma cota à parte para pagamento do lixo. Muito bem. Por que isso? Porque é uma estimativa de produção de lixo de cada categoria de trabalho. O mesmo deveria se dar com as pessoas físicas, porque são os maiores produtores de lixo. O maior desperdício humano é o alimento. O Brasil é um dos maiores desperdiçadores de alimento do mundo. Então, o lixo produzido pelo indivíduo, pelo cidadão, deveria ser pago sim. Parece-me que no Japão já tem esse sistema, em alguns países da Europa, onde o cidadão, quando o caminhão do lixo passa, ele entrega o lixo é pesado e ele é lançado no seu imposto o valor daquele lixo que ele produziu. Eu acho que é muito lógico isso, para que as pessoas se atenham à sua responsabilidade pelo que ele está produzindo. E a reciclagem. A reciclagem tornou-se imperativa na coleta. E importante isso são as crianças que estão ensinando os adultos a fazerem. O duro é a falta de resiliência desses adultos em aceitarem essas novas propostas. Muito bem. Eu creio que uma coisa também interessante que a Covid-19 está provocando é o desvio da atenção para a crise climática. Está havendo um grande aproveitamento político do Covid-19 para desviarmos a atenção de questões sociais importantes, de questões ambientais de extrema importância. Por exemplo, está sendo perdoadas multas dos invasores de terras lá na Amazônia para sua regularização. O governo está aprovando na calada da noite, com jabutis inseridos em leis, para beneficiar fazendeiros que lá estão desmatando. E multas estão sendo perdoadas. Parece-me que a Procuradoria-Geral da República está atenta a isso e já tem ações já enveredando nesse aspecto, de não permitir a isenção e o perdão dessas multas, que é um absurdo. Quem tem a posse do imóvel desde 2008. Ora, 2008 para 2020 nós temos 12 anos. Mas e o Código Civil? Não dá o direito de propriedade somente a partir dos 15 anos para a uso campeão extraordinária? Agora nós estamos invertendo o sistema para beneficiar alguns? Nós temos que ficar atento a isso. E eu creio que a OAB, inclusive, já deveria ter se mexido neste sentido para que possamos controlar isso. Senão, não sabemos mais o que vai sobrar também. Outra coisa também que surgiu de importante, as águas ficaram mais limpas. Houve menos contaminação, a água está limpa. Despertou muito o alerta sobre o tráfico de animais. Isso é constante. Você sai na beira das estradas aqui da rodovia Presidente Dutra, em várias estradas vicinais dos municípios, passarinheiros, animais silvestres, como principalmente o periquito, o papagaio, né, da família do periquito, saguis, são aqueles macaquinhos pequenininhos, sim. Então, vários animais estão sendo traficados. Recentemente, eu creio que foi essa semana, um camarada foi filmado, flagrado, soltando uma sucuri de 4 metros na beira da rua. Muito bem, não é um animal peçonhento, mas é um animal de força. Então, quem se cruzar com uma cobra daquela no meio do seu caminho, o que vai acontecer? E no meio da cidade, ela será morta, por óbvio que ela será morta. Alguém vai matá-la, não vai esperar o bombeiro chegar para recolhê-la. Entendeu? Infelizmente, as pessoas não medem consequências dos atos.
Outro importante também que um novo mundo de limpeza nas matas parece estar se tornando. Como eu disse, houve queda das emissões de CO2, são fatores benéficos que levaram o ar ficou mais limpo, já falamos. Entendeu? Muito bem. Para completarmos, esse fechamento de várias fábricas, momentâneas, é claro, pois a economia não pode parar, trouxe um equilíbrio momentâneo, um respiro para a vida. Se vocês tiveram a oportunidade de observar as plantas que ficam às margens das rodovias, se um dia tiverem, parem e passem a mão nas folhas para ver a quantidade de fuligem e de óleo que fica ali impregnado da contaminação. Isso é um exemplo de como ficaríamos. Muito bem. Eu creio que, para não desgastarmos mais, não cansarem vocês, espero estar contribuindo para um pensamento positivo de todos nós com relação a essa pandemia que está nos assolando, a essa peste que nos assola, que muitos já estão equiparando ela à peste negra que assolou a Europa. Talvez haja aí uma semelhança ou uma lição. Esperemos que o ser humano esteja aprendendo a conviver com mais sociabilidade, a ter mais respeito. E uma coisa muito importante tem me chamado a atenção: o desperdício. Será que essas produções dos agronegócios não está sendo exagerado? Há fome no mundo? Claro que há fome no mundo, sem dúvida alguma. Mas eu vejo que essa fome é por má distribuição da riqueza. Eu creio que a má distribuição desses alimentos é que está prejudicando. Quando houve a questão dos caminhoneiros que ficaram greve, nós observamos o desperdício e as perdas que ocorrem no transporte daqueles grãos que saem das regiões de sua produção para os portos. O desperdício é muito grande. Por quê? Excesso de carga, excesso de produção, ganância. Então é importante que revemos isso. Hoje, as pessoas, ouvi um repórter falando que as pessoas estão mais comovidas em seu coração ao ajudar o próximo, ao ajudar aquele que está lá levando comida. Não é bem isso não. Há aqueles que sempre o fizeram, há aqueles que sempre o fazem e o farão. Porém, muitos são oportunistas. Por quê? Não é que ele está querendo ajudar, não. Ele está preocupado em que a contaminação daquele não chegue até esse. Afinal de contas, o ar que nós respiramos é o mesmo ar que o nosso inimigo respira. É o mesmo ar que o mendigo respira, que é aquele que nós fingimos não ver que está ao nosso lado. Fingimos não ver o que está acontecendo ao nosso lado. Nós, quando paramos no semáforo, nós fechamos o vidro do carro para não sermos abordados ou importunados por aqueles desafortunados que ali estão. Eu creio que é hora de revermos nossos conceitos, de revermos os nossos corações e a humanidade e o amor ao próximo se tornar mais efetivo. Muito obrigado.